Olá para você que acompanha SP Rio Mais, bem-vindos a mais um Talk Mais, o podcast que fica disponível aqui no YouTube, no Facebook e também no Spotify. Já agradeço a você que está conectado conosco. O assunto de hoje é ansiedade e crise dos 25 anos. Você é um jovem ansioso ou conhece algum jovem que seja? A gente vai conversar sobre as causas dessa ansiedade aqui hoje. E para conversar sobre isso, a gente recebe aqui o especialista em ansiedade e terapia corporal, o psicólogo Fernando Ferreira. Fernando, muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Olá, boa tarde. Eu que agradeço o convite. E para acompanhar essa entrevista, o jornalista Gabriel Duarte aqui ao meu lado. Gabriel. Olá, boa tarde. Muito bem. Esqueci de falar que o Fernando Ferreira atende aqui em São José dos Campos, né? Sim. A gente sempre traz as pautas aqui para SP Rio Mais, sempre personagens aqui da nossa região do Vale do Paraíba. E Fernando, para a gente começar esse nosso bate-papo, ao longo da nossa vida a gente enfrenta aí diversas crises em diversas idades, né? Mas hoje a gente vai conversar sobre crise dos 25 anos. Conta pra gente o que é, afinal, essa crise dos 25. Sim, a crise dos 25, esse número, 25 anos, ele é apenas como uma referência, né? No entanto, essa crise pode aparecer um pouco mais cedo, né? Jovens ali com 17, 18, 22 anos, ou em alguns casos até pessoas que já passaram dos 25, estão nos seus 27, 30 anos. A crise, a idade é uma referência, né? Mas essa crise é quando a pessoa se depara com a questão das escolhas, principalmente quando a gente fala de profissão. Escolhas profissionais, os caminhos que eu escolhi para a minha vida até agora, né? Então a pessoa se depara com essa consciência. O que eu estou fazendo da minha vida, onde eu estou, com o que eu estou trabalhando, isso está satisfatório para mim ou não? Porque os 25 anos ali já é uma idade que muitas pessoas já estão formadas, já estão ali trabalhando, já iniciando a sua carreira, né? Uhum. Então é nesse momento que vem aquela dúvida, será que eu fiz a escolha certa, é isso? Sim, exatamente. Nessa idade, aí entre 20 e 30, né? A média 25, a gente está formando o nosso adulto, né? Que vai se estabilizar ali dos 30, 35 em diante. Então por isso que tem a crise, porque a pessoa se vê nessa construção. Uhum. Mas o que gera essa crise? Por exemplo, pode ser uma pressão por uma promoção, ou pode ser o desemprego, pode ser também uma pressão dos pais, de repente. Pois é, a família acho que pode influenciar quais que são os sintomas externos ali? Sintomas não, as influências externas que acompanham essa crise. Sim, os agentes externos, né, o que motiva essa crise, né? Então, essa crise, ela tem assim como, sei lá, não sei como dizer isso, mas tem a ver com as escolhas que a pessoa fez. E por que a pessoa se vê em crise? Aí tem a questão do background, de como foi as escolhas dela, que você já deu uma boa pista, que é como ela escolheu. Será que foi uma pressão dos pais? Ou será que foi por livre e espontânea vontade? Por amor à profissão, né? Porque nem sempre é, né? Por exemplo, vamos pegar um jovem que o sonho dele, sei lá, é ser jornalista, só que o pai é médico, a mãe é advogada e ele recebe aquelas influências. Não, siga aqui uma carreira tradicional, acontece muito isso. Medicina, família de médico, só que o cara quer ser jornalista. E aí, por influência da família, ele acaba seguindo uma profissão que ele não gosta. E aí é onde a crise ela aparece em decorrência dessa escolha. Entendeu? Então a questão está na escolha. Entendi. E quando a gente tá falando aqui de 25 anos hoje, as pessoas que têm 25 anos hoje, elas são inclusas naquela chamada geração Z, né? Que são, me corrija se eu estiver errado, são aquelas nascidas entre 1995 a 2003, né? Sim. A geração Z. E é uma geração que ela sofre muita influência das redes sociais, da tecnologia, aquele ideal de perfeição que tem nas redes sociais, né? Isso influencia nessa ansiedade também? Sim, influencia. Porque a gente deu o exemplo do pai, que é uma coisa mais comum, né? Os pais, de uma maneira geral, né? Que influenciam os filhos nas escolhas. Só que hoje em dia a gente tem essa questão também da internet, da informação, né? Então eu abro o Instagram, a gente vê a vida de outras pessoas. A vida perfeita. Isso, além do núcleo familiar. Então eu vejo um amigo que fez determinada escolha, eu vejo o outro que foi para outro caminho. A gente recebe anúncios de faculdade, de instituições, de profissionais. Faça isso, faça aquilo e será feliz, né? Essa é a carreira do futuro. E aí o jovem se vê com essa escolha, com esse aperto. E agora? Para onde que eu vou? Sigo meu pai que fala uma coisa, mas eu quero outra, mas daí eu vejo um anúncio falando... É um bombardeio de informação também. Exatamente. E é tudo para agora, né? Porque é tudo imediatismo, né? Parece que
As pessoas estão cada vez mais ansiosas porque querem tudo pra agora, não sabe mais esperar. Tudo mais cedo possível, né? Você quer conquistar o mundo inteiro já com 20 e poucos anos, 25, e fica uma corrida contra o tempo para ser bem sucedido. Aliás, eu queria até te perguntar se tem a ver também com essa questão econômica, de ter uma estabilidade o quanto antes possível, se os jovens se cobram também e passam por essa crise por conta dessa pressão para ter uma estabilidade financeira também. Sim, esse fator econômico é muito importante. Tem algumas pessoas que escolhem determinada profissão pensando no rendimento. Eu quero fazer isso, mas isso não dá dinheiro, então eu vou para aquilo lá. Uhum. Isso aí é uma coisa que influencia. Agora, e tem mais uma coisa, continuar. Com base aqui no que ele falou também, da questão do aperto, da aceleração para tomar uma decisão, né? Às vezes o jovem está lá, 16, 17 anos, e ele ainda não está preparado, ele ainda não está certo de determinar para onde que eu vou, faço isso ou faço aquilo. Uhum. E aí às vezes tem uma pressão da família, tem uma pressão de amigos, não, você tem que escolher, vamos lá, vestibular. Se a pessoa, a criança nessa fase, né, o jovem, se ele não estiver preparado para tomar essa decisão profissional, dê tempo, dê espaço. É muito melhor ele tomar ali 1, 2 anos a mais para se preparar e tomar um caminho ali com 20 anos, mas que seja um caminho assertivo, sim, do que ele começar por uma rota e ter que mudar no meio do caminho. Com certeza. E, Fernando, a gente tá falando aqui sobre essa questão da geração Z, mas vale destacar que essa crise dos 25, essa ansiedade na juventude, não é uma coisa nova, né? É uma coisa que já acontecia antigamente também. Por exemplo, as pessoas que hoje têm 50 anos, mas que foram jovens no passado também, muitas também passaram por essa crise dos 25, né? Sim. O que acontece hoje em dia é que devido à internet, celular, informação, a gente fala mais sobre as coisas. Então, as pessoas mais antigas, nossos pais e avós, todo mundo enfrentou essas coisas. No entanto, antes não aparecia tanto quanto aparece hoje. Então, hoje qualquer jovem tem um celular, ele fala ali o que ele está sentindo, ele expõe, ele grava um vídeo, ele fala. Nas redes sociais. Exatamente. Então, hoje, algumas pessoas falam, ansiedade, depressão, essas coisas são frescura. Na minha época não se falava disso. Exatamente. Não é que não se falava, naquela época não aparecia tanto quanto aparece hoje, mas já tinha também. E como que é a procura dos próprios jovens pela ajuda profissional? Que certamente é uma coisa que faz a diferença nesses casos. Sim, eu vejo com bons olhos movimentos de jovens hoje que estão, assim, com uma atitude de abertura a buscar essa rede de apoio. Então, no meu consultório mesmo hoje, eu tenho bastante jovens ali, em torno de 16 anos, 17, 18, né? Buscando ajuda. Pô, eu quero me orientar, tô com essa questão, não sei para onde que eu vou, e busca terapia. Isso é muito importante. E é importante não ter o preconceito com o psicólogo, né, Fernando? Porque tem muitas pessoas que têm receio de ir no psicólogo porque falam, eu não sou louco, o psicólogo é coisa de louco. Mas não é assim, né? Não é. É que a psicologia tem essa marca, né? Porque quando ela começou, há muitos anos atrás, o começo dos psicólogos foi em manicômios, né? Tratando dos, aspas, dos loucos. Então ficou com essa marca, né, do passado, do começo da psicologia. Só que hoje em dia, a psicologia, a medicina, a gente trabalha para promoção de saúde mental, não de tratamento de doença. Porque é que nem uma saúde do seu corpo físico. Se você tem uma patologia, um machucado, se você tá passando mal, você vai procurar uma ajuda médica. A psicologia, ela trata da sua saúde mental. Então, se você tá com uma doença, porque é uma doença, né, um distúrbio, sei lá, uma patologia na sua mente, você procura um profissional que é o psicólogo. Essa é a ideia da psicologia, né? Você tratar uma doença mesmo, né? Exatamente. É promover saúde, por exemplo. Eu não preciso estar doente para ir num nutricionista me alimentar melhor. Não, eu posso ir lá para rever os meus hábitos alimentares, ver que escolhas melhores que eu posso fazer. Para eu ir no osteopata, não preciso estar travado a coluna. Não, eu posso ir fazer uma avaliação. A psicologia é a mesma coisa. Eu não preciso estar ansioso, depressivo, enfim, com sentimentos exagerados. Não, se eu tô com uma questão, uma angústia, alguma coisa, uma dificuldade, eu já posso ir. Pode ver como resolver isso desde o princípio para que também não evolua, né? Exatamente. E principalmente a questão é a seguinte: como está a minha experiência imediata? Então, hoje, como eu estou vivendo? Como é que eu estou me sentindo? Às vezes eu vou num psicólogo, pequenos ajustes existenciais, uma questãozinha ali, um pequeno ajuste faz uma grande diferença na vida da pessoa. E é engraçado como tudo na nossa vida está conectado, né, Fernando? Porque a gente está aqui falando sobre psicologia e saúde mental, mas a alimentação também tem uma grande influência na nossa disposição no dia a dia. Eu queria que você fizesse um paralelo sobre essa questão, assim, da alimentação e da ansiedade, porque tem muitos jovens que acabam descontando a sua ansiedade na alimentação. Então, assalta a geladeira, vai lá, come um monte de
de coisa que não é saudável, fast food, enfim. Isso também agrava a ansiedade em termos gerais? Sim, isso na verdade traz um recorte do como a pessoa está lidando com a vida dela. Quando a gente tem a pessoa que se excede na alimentação, o que a gente tem aí? Será que essa pessoa consegue conter os impulsos? Né? Porque quando eu vejo um alimento gostoso ali que está fora do meu plano alimentar, mas tá, vou comer. Ou eu como em excesso, será que é uma dificuldade em controlar os meus impulsos? Aquela excitação, uma ansiedade? Será que isso não aparece na vida da pessoa, por exemplo, nas finanças dela? Será que ela não gasta, ela não compra por impulso? Então, na verdade, é um recorte que pode falar da vida da pessoa. É tudo interligado, né? Uma coisa vai levando a outra, né? Exatamente. E aí, uma coisa que eu acho bem interessante, assim, quando a pessoa começa a organizar, por exemplo, a alimentação dela, procura um nutricionista e se alimenta melhor, ela aprende a comer de maneira mais adequada, ela aprende a administrar melhor as finanças dela, o psicólogo vai ajudando ela em tudo isso. Se você se arruma em uma coisa na sua vida, você se arruma em tudo. Essa geralmente é uma coisa que acontece. Sim. E, Fernando, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa relação dos pais, a influência que os pais têm na vida dos jovens. A gente falou um pouco agora há pouco sobre isso, a gente tocou nesse assunto, mas existe uma diferença entre aqueles pais que deveriam ser guias, mas na verdade eles agem como se fossem protetores, né? É aquela diferença entre protetor e guia, né? Defende o filho de tudo quanto é situação, mas também tem aqueles que orientam os filhos. Qual que é o papel dos pais nessa questão da ansiedade entre os filhos jovens? Sim. Bom, eu vou compartilhar com vocês a respeito do compartilhar. Essa palavra tem que ser gravada. Compartilhar. O mais adequado para um pai orientar o filho é ele compartilhar com o filho a respeito de uma visão dele, de uma experiência de vida dele, né, do que ele pensa a respeito de determinado assunto, como profissão, por exemplo, dinheiro, relacionamentos. Mas a atitude de compartilhar, ela implica em você não apertar o jovem e pressionar ele para determinado caminho, com determinada velocidade. Não, você tem que fazer isso. Muitos jovens hoje que vão no meu consultório, eles falam assim, poxa, lá em casa eu sinto uma aceitação condicional. Eu só aceito se eu fizer isso, se eu fizer aquilo. Se eu for quem eu sou, eu não sou aceito. Então, o compartilhar é o seguinte, é quando eu falo para uma pessoa, olha, fulano, olha, né, com base na minha história, eu tenho essa experiência, eu fiz isso, eu acredito que você deveria fazer por isso. Eu compartilho, eu crio uma relação horizontal, não é uma relação vertical, né? É o de troca. aconselhamento e não a imposição, né? Exatamente. Só que deixando a pessoa livre para fazer as escolhas dela. Então, se eu sou psicólogo, eu não tenho filho hoje, mas se eu tivesse um filho, eu ia compartilhar da minha experiência. Olha, é uma profissão que eu gosto. E eu amo fazer isso. Eu acho que é a melhor profissão, na minha opinião, para minha experiência. Mas se você quiser ser meu filho, né, como um exemplo, se você quiser ser advogado, maravilha. Seja o melhor advogado. Mas nem todos os pais têm esse pensamento, né, Fernando? O filho também ele precisa ter uma certa iniciativa para abrir esse diálogo com os pais? Também depende um pouco do filho? Sim, é porque o que acontece, quando os pais não compartilham, quando eles criam uma relação vertical, ou seja, vai dele para os filhos têm que simplesmente acatar. Os pais inibem os filhos de falar, porque fica uma relação muito apertada. Só vem de cima para baixo, eu não posso falar nada, tudo que eu falo não é aceito. Aí então, o filho fica com vergonha de falar. Ou medo. Com medo, né? Ou medo. Ou medo, ou não se sente confortável. Não vou falar isso com meu pai não, porque se eu falar ele já vai vir falando, melhor ficar quieto. O que pode ser feito nesses núcleos familiares onde tem esse certo... Essa hierarquia, né? Essa barreira, essa parede entre pai e filho. Pro filho que tá ansioso, o que ele pode fazer? Pro filho, olha, primeira questão, seria importante ele buscar um apoio profissional. Para ajudar ele, um psicólogo, para ajudar ele a entender melhor por que ele tem essa dificuldade de se impor, de se posicionar, de falar, não quero essa profissão não quero essa escolha, eu vou por esse caminho e tal... Né? E os pais e os filhos também têm que lembrar dessa palavrinha, compartilhar. O pai compartilha com o filho, olha, para minha experiência é isso. E o filho compartilha, olha, a minha experiência diz isso. É uma troca. Eu não posso querer que a minha existência, que os meus caminhos sirvam de referência para todos. Eu tenho que respeitar a subjetividade. Eu penso assim, eu ajo assim, mas o outro age de outro jeito e pensa de outro jeito. Sim. Bom, eu queria saber também de você, Fernando, que além da ajuda profissional, que é muito importante,
que atitudes assim básicas do dia a dia os jovens podem tomar para ajudar a reduzir esse estresse, essa ansiedade que bate, e como que eles podem fazer assim tarefas simples do dia a dia que podem ajudar a diminuir esse sentimento. Sim, essa ansiedade que a gente sente no cotidiano vem de um aperto que a gente faz com a gente mesmo, tá? Nós nos apertamos, né? Ou seja, eu posso tomar um tempo para fazer uma decisão, uma escolha. Nossa, mas eu preciso tomar essa decisão logo. Pô, será que precisa? Será que você não pode realmente respeitar o seu tempo? E enfim, pensar mais a respeito? Então é importante o adulto, né, que está ouvindo a gente aqui, ou o jovem, tomar cuidado com como ele age, como ele se usa na vida, né, se apertando, se acelerando, querendo resolver as coisas rápido. Então esse é um primeiro detalhe. O segundo, é importante a gente buscar resgatar com frequência o sentido da gente fazer o que a gente faz. Né? Então, bom, estou trilhando esse caminho aqui da psicologia, né? Por exemplo, no meu caso, e eu quero fazer isso agora, né? Porque às vezes a gente tem uma ideia, a gente tem um insight, e aí, pô, será que vale a pena ir por lá? Qual o sentido de eu fazer isso? Então eu sair desse piloto automático, que às vezes a gente cai no cotidiano, que só vai agindo, fazendo, e parar e pensar, por que eu estou fazendo isso? Aonde eu quero chegar com esse movimento? Por exemplo, a pessoa fez um curso na faculdade, aí tá aí na faixa dos 25 anos, já se formou, tá em dúvida se fez a escolha certa, ela lembrar lá atrás o que motivou ela a entrar no curso, por exemplo. Exatamente. Por que eu fiz isso? O que eu pensei? Qual foi o sentido dessa escolha? O que eu sentia naquela época, né? Sim. Sinto ainda hoje, né? Aquele prazer que eu sentia naquela época, eu sinto ainda hoje? Sim. É ter essa reflexão. Exatamente. Mas principalmente também quando a gente fala da crise, o que acontece? A gente tem um jovem, por exemplo, vamos pegar um exemplo, a pessoa ela é terapeuta ocupacional, ela está nessa carreira. Aí daqui a pouco, vem um estalo na cabeça dela, nossa, tem tal possibilidade que eu posso ir aqui, eu posso ir por esse caminho. A gente é bombardeado com ideias. Eu tenho que pensar, peraí, qual o sentido de eu fazer isso? Por que eu estou pensando em abrir uma carreira lateral? Por que eu estou pensando em mudar de profissão? Faz sentido isso? Eu estou identificando que na minha profissão não está legal, não é para mim, não estou satisfeito? Faz sentido esse movimento? Porque fazendo isso, respondendo a sua pergunta, a gente fica menos ansioso. Porque daí eu paro de me apertar e de querer resolver minha vida ali e tomo um tempo para pensar, não, peraí, estou fazendo isso por quê? Aí eu posso chegar numa conclusão, não, realmente faz sentido eu tomar essa decisão. Eu estou identificando isso, isso e isso, e isso faz a minha experiência ficar apequenada, diminuída, eu fico triste, eu não tenho uma boa experiência de mim. Então tá fazendo sentido eu migrar aqui a minha carreira. Então as duas palavras aqui do nosso bate-papo, compartilhar o que está sentindo, compartilhar, e também ter essa reflexão, não querer tudo para agora, né, Fernando? São os dois grandes aprendizados que a gente teve aqui hoje. Exatamente, compartilhar. Então a gente compartilha da nossa vida, da nossa história, das nossas experiências, mas sem querer enfiar verdades, aspas, goela abaixo de ninguém. Não, eu compartilho. Isso é que a minha experiência me diz, né? E se dar espaço, não se apertar para nada na vida, para decisões, para... Tome o seu tempo, a vida não é uma corrida, né? Não é uma maratona. Sim, não, ao contrário, ela não é uma corrida, ela é uma maratona. Dá um passo atrás e respira para poder pensar e decidir, né? Sim, e também buscar o sentido. Qual o sentido de eu fazer isso aqui? Qual o sentido dessa profissão? Aonde eu quero chegar? Qual a finalidade de eu escolher isso para minha vida? Trazer um processo reflexivo para os nossos movimentos. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar um aluno está tirando carta na autoescola. Ele está aprendendo a dirigir. Ele pensa a cada movimento. Agora eu vou colocar a primeira. Não, antes disso até, né? Vou puxar o cinto, vou dar seta. É um momento de pressão ali, né, Fernando? Não, é um raciocínio mecânico, né? Eu vou dar seta, eu vou baixar o freio de mão. Ele pensa a cada movimento. Agora pega uma pessoa que dirige há 10 anos. Ela nem pensa, ela sai dirigindo, falando no celular. Nesse contexto... de bicicleta é assim também. Nesse contexto da crise, a gente tem que trazer a pessoa igual um aluno de autoescola. Calma aí, cada movimento seu, qual o sentido disso? Por que você está fazendo isso? Por que você está fazendo isso? Aonde você quer chegar? Então, na nossa vida, a gente tem que parar com essa aceleração e agir mais devagar e mais comedido. Legal essa reflexão. E pra gente encerrar aqui esse nosso bate-papo, Fernando, conta pra gente aí como é que faz pro pessoal te achar. Quem tá ouvindo aqui esse nosso bate-papo gostou de você, quer marcar uma consulta, um jovem que tá ansioso aqui, falou, pô, vou lá no consultório do Fernando. Como é que é as suas redes sociais, onde você atende? Sim, ok. Bom, tem um site que as pessoas podem acessar para marcar consulta pelo próprio site, tá? De maneira automatizada, que é psicólogofernandoferreira.com.br.
E o meu Instagram, @fernandoferreira.psicólogo. Muito bem, a gente conversou aqui sobre ansiedade e crise dos 25 anos com o psicólogo Fernando Ferreira. Ele que é especialista em ansiedade, terapia corporal e atende aqui em São José dos Campos. Fernando, muito obrigado por esse bate-papo, cheio de dicas, um bate-papo importante de um assunto muito importante. Seja sempre bem-vindo a SP Rio Mais. Sim, é um bate-papo muito importante. Obrigado por esse espaço, tá? Pra gente falar desse tema que é tão impactante na vida das pessoas e precisa de atenção. Com certeza. Gabriel, obrigado também pela sua participação aqui. Obrigado, eu que agradeço muito. Lembrando que todas as entrevistas da SP Rio Mais ficam salvas lá no nosso YouTube e também no Spotify. É só você procurar no YouTube SP Rio Mais e no Spotify portal SP Rio Mais. Eu sou Matheus Andrade e essa é a SP Rio Mais. SP Rio Mais, conteúdo de verdade.